Senhor Sepúlveda, boa noite. Boa noite. É uma satisfação enorme, uma honra para o Instituto termos a presença do senhor aqui essa noite. A alegria é toda minha. Toda minha, pode acreditar. Então, como eu dizia, nessa noite nós vamos falar sobre o marxismo cultural. Eu gostaria, primeiramente, de apresentar o senhor Sepúlveda. Muito Vou bem. ler aqui um breve currículo do senhor. O senhor José Carlos Sepúlveda da Fonseca, português, residente no Brasil desde 1978, é discípulo do eminente líder católico Plínio Corrêa de Oliveira, de quem recebeu sua formação espiritual e intelectual e com o qual colaborou proximamente em diversos trabalhos, sobretudo no seu último livro Nobreza e Elites Tradicionais Análogas, nas alocuções de Pio XII ao patriciado e à nobreza romana. Ainda sob sua liderança, militou ativamente na Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família, Propriedade, TFP. É sócio do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, assessor do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança e colabora com as revistas Catolicismo e Terça Livre. Analista político, palestrante, mantém um canal próprio no YouTube e também o programa semanal Radar da Mídia no canal Terça Livre. Senhor Sepúlveda, eu vou passar a palavra para o senhor com a seguinte pergunta. Quando nós digitamos aqui no Google marxismo cultural, a primeira coisa que aparece é um destaque da Wikipédia que diz o seguinte: marxismo cultural é uma teoria da conspiração difundida nos círculos conservadores e da extrema-direita estadunidense desde a década de 1990. Pergunta ao senhor, seu Sepúlveda, falar sobre marxismo cultural, sobre comunismo nos dias de hoje, é uma teoria da conspiração? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, essa é exatamente uma acusação elaborada pelo marxismo cultural. O chamado de teoria da conspiração que existe um marxismo cultural. Bom, por que que se pode dizer que existe um marxismo cultural e por que que se pode falar disso? Antes disso, eu gostaria de chamar a atenção do seguinte, no domingo passado, eu fiz no meu canal uma live sobre o comunismo do ponto de vista do ensinamento da Igreja, ou seja, a encíclica papal de Pio XI, condenando o comunismo. Houve muitas outras encíclicas que condenaram o comunismo, mas o ex-professo, essa encíclica de Pio XI, Divini Redemptoris, ela faz uma condenação do comunismo. Ela fala do comunismo do ponto de vista doutrinário, fala do comunismo do ponto de vista tático e fala do ponto de vista enfim, dos campos em que ele atua. E já Pio XI chama a atenção de que o comunismo, no início, foi um movimento, porque o comunismo, eu iria chamar a atenção de duas coisas aqui para nós entendermos por que que não é uma teoria da conspiração. O comunismo, essencialmente, eu vou primeiro ao fundamento doutrinário do comunismo e depois à tática do comunismo. Bom, o comunismo, eu também usei essa metáfora e tomo a liberdade de usá-la aqui outra vez. É o seguinte, há muitas correntes. O comunismo tem uma essência marxista, né? Mas há muitas correntes dentro do marxismo, muitas correntes outras dentro do comunismo. Então as pessoas às vezes se atrapalham um pouco com isso. E como é que se pode falar do comunismo como um conjunto? O
O comunismo é como, eu dei essa metáfora, o comunismo é como uma semente. Você joga a terra. Se ela é uma semente de uma árvore, essa semente vai brotar e vai fazer nascer uma árvore. A árvore vai crescendo e você vê aquele ramo principal, aquele tronco principal crescer, e depois, a uma certa altura, a árvore vai começar a abrir-se em cima em dezenas e centenas de galhos diferentes, que depois vão se ramificar, e o conjunto é a árvore. Mas você tem ali muitas ramificações. Assim é o comunismo nos seus frutos. Mas na sua origem também é assim, porque por baixo da terra a semente também jogou muitas raízes. Então ela não passa a não ser uma raiz só. Ela passa a diversificar-se em muitas raízes e as origens, digamos assim, as fontes do comunismo passam a ser muitas. Mas elas convergem todas para o mesmo fim, que é aquela árvore que depois vai se ramificar. Ou seja, nós temos embaixo um processo de ramificação ou de radificação, né, das raízes, que são as fontes contínuas do comunismo. E temos em cima uma ramificação das ações e dos métodos do comunismo. Então, isso é a primeira coisa. Por isso nós podemos falar, você não vai falar de uma árvore pegando cada raminho, cada pequeno raiz, nem cada pequeno ramo em cima. Você vai falar do conjunto. Temos aqui uma árvore que é tal coisa. Bom, primeira coisa, então. O que é que o Papa diz essencialmente? Isso para nós podemos entender porque é que há um marxismo cultural. O que é que o Papa diz primeiramente? O Papa diz primeiramente o seguinte, que a concepção do marxismo é essencialmente contrária, no seu conjunto, na sua totalidade, à concepção católica. Por quê? Porque ele parte de uma concepção do universo, uma concepção do homem, uma concepção, portanto, da política, da cultura, da economia, da sociedade, etc., completamente diferente da católica. Por quê? Porque ele considera que tudo é matéria. O universo não foi criado por um Deus criador, mas é uma evolução da matéria. O homem não tem alma. O homem é matéria também. Ele não é imortal. Bom, e com isso, nós temos a base mais primeira do comunismo. Bom, acontece que, segundo a teoria comunista, e o Papa diz isso também, deve haver uma evolução da matéria e do homem, portanto, porque ele também é só matéria, para rumo a uma sociedade igualitária e rumo a uma sociedade sem classes, sem diferenças, sem nada. Mas os revolucionários podem adiantar esse processo. E para isso eles criam choques na sociedade para haver esse entrechoque de vários movimentos que causaram o caos e daí isso para a utopia igualitária. Ora, foi exatamente nesse ponto que entrou o comunismo e o marxismo cultural. De início, o comunismo começa essa operação com a violência e a subida ao poder com golpes, tentando sublevar as massas proletárias e dando a ideia de uma revolução proletária. Só que isso acabou não se concretizando, porque as massas proletárias não se levantavam, a não ser aqui, lá ou acolá. Então o comunismo, com todas as suas vertentes socialistas, sociais-democratas e tudo mais, o que é que o comunismo vai fazer? Ele vai mudar de tática, ele vai mudar de concepção, e ele vai começar a ser sibilino. E uma das coisas que ele vai fazer, o Papa diz, é disfarçar-se. Disfarçar-se, inclusive, de catolicismo. Ele vai disfarçar-se de bom cristão, ele vai disfarçar-se
de pessoa que quer ajudar os pobres, ele vai disfarçar-se de causas que parecem muito justas, mas isso é o comunismo. Bom, e aí vai nascer a raiz do comunismo cultural, do marxismo cultural. Ele diz o seguinte: esta situação que nós queremos alterar, que é da civilização cristã, ela precisa ser alterada nos seus fundamentos. E para ser alterada nos seus fundamentos, nós precisamos ir à alma das pessoas, que eles dizem que não existem, né? Mas eles dizem, nós precisamos ir à alma das pessoas, ao espírito das pessoas, modificar os valores que elas têm. Ora, o homem, ensina a doutrina católica, tem propensões más, tem inclinações más por causa do pecado original. Então, o comunismo vai começar a trabalhar as paixões desordenadas do homem. E isso é, na essência, o marxismo cultural. É transformar toda a cultura. Mas a verdadeira cultura, ela tem um fundamento religioso. E ela tem um fundamento moral. E ela tem um fundamento filosófico. Então, eles vão começar a criar conflitos dentro das almas das pessoas, por exemplo, sobre o aborto. O que é que eles vão dizer? Eles no início vão dizer, temos que matar. Não, eles não vão dizer isso. Há um drama. A mulher que foi estuprada. Então eles pegam um drama sentimental e vão vão pegar as almas dos católicos ou dos não católicos, mas dos católicos já enfraquecidos nos seus princípios, debilitados nos seus princípios, e vão começar a explorar o lado sentimental e psicológico. Para ir fazendo com que essas pessoas vão aos poucos derivando para aceitar o aborto. Isso é o trabalho do marxismo cultural. Estou dando um exemplo. Há muitos outros exemplos. Ou seja, o marxismo cultural é uma realidade. Bom, mas não só é uma realidade como ele atuou, mas é uma realidade com uma explosão que houve na famosa Revolução do Maio de 68. Em Paris, na Sorbonne, começa uma movimentação que depois vai se espalhar pelo mundo inteiro, vai se espalhar nos movimentos estudantis, nos movimentos anarquistas, nos movimentos hippies, pelo mundo inteiro, que é uma contestação aos valores da sociedade. Portanto, não é uma contestação de fazer assim, vamos derrubar um governo. Não. Vamos contestar os valores da sociedade. Então eles têm os famosos slogans do Maio de 68. A imaginação tomou conta do poder. Bom, mas segundo a doutrina católica, segundo a formação católica, a imaginação, um pouco exageradamente, pode chamar a louca da casa. Porque se você der rédea solta à imaginação, você começa a imaginar tudo o que não deve. Então você tem que conter a sua imaginação e ordená-la. Ora, eles dizem, a imaginação tomou conta do poder. Ou seja, a razão foi eliminada, a reta vontade é eliminada e a imaginação toma conta do poder. Isso é o quê? Isso é marxismo cultural. Por quê? Porque isso é a aplicação das teorias marxistas, mas do ponto de vista cultural. Assim havia muitos outros slogans no Maio de 68 que eram gritados por gente que a maior parte deles eram filhos da burguesia. Filhos da burguesia até muitas vezes com dinheiro. Ou seja, o contrário do que dizia a Revolução Marxista tradicional, que era o operariado. Não era. Eram os filhos da burguesia, muitas vezes endinheirada, que estava ali. Por quê? Porque eles já tinham tido uma derrapagem nos seus valores culturais. Eles já tinham perdido boa parte do senso religioso e católico.
eles já tinham dado asas às suas paixões desordenadas. E em maio de 68 nós vamos ver exatamente a explosão dessas paixões desordenadas, fazendo uma revolução. Bom, isso é a essência do marxismo cultural. Ainda há pouco eu estava aqui lendo teóricos do socialismo que dizem isso. Eles dizem que eles perceberam que era completamente antiquada a concepção de fazer uma revolução em estilo tradicional, de derrubar governos, etc. Veja, por exemplo, o que aconteceu no Chile, agora, nestes dias. Nós temos uma grande movimentação da esquerda para fazer uma revolução política, ou seja, transformar a Constituição, mas transformar a Constituição, que vai ser uma transformação, sobretudo, de valores culturais, que eles vão fazer. Mas o que é que eles fazem? Manifestações em que queimam uma igreja. E queimam uma igreja com slogans feministas, com slogans anarquistas, com slogans antirreligiosos. Isso é o quê? A manifestação do marxismo cultural. Ou seja, o que é que eles derrubaram ali? Aquela igreja que cai, aquela torre que cai em chamas, é um símbolo. Aquilo, mas veja bem, não é apenas um símbolo. A ação deles é um terrorismo, um verdadeiro terrorismo que visa uma imagem que é uma imagem de marxismo cultural. Ou seja, você vê uma igreja cair em chamas, qual é o impacto que fica em você? O catolicismo está sendo derrubado. O que é que isso tem a ver com a Constituição? Não é? Eu estou tentando explicar de um modo muito acessível, sem estar em muitas teorias. Porque isso, olha, isso mostra o que é que pode ser. Você viu no Wikipedia isso aí, né? Isso mostra, não sei se é no Wikipedia, se não é, mas enfim, isso mostra como é que se pode distorcer a realidade. Eu estava aqui lendo socialistas dos anos 80, que eles dizem o seguinte: o que nós precisamos é de uma revolução cultural. Ou seja, eles são claros nisso. Agora, como é que isso é uma teoria da conspiração, meu Deus? Como é que isso é uma teoria da conspiração? E depois dizer que é dos anos 90. É completamente ridículo. Completamente ridículo. Bom, então, eu espero ter desfeito assim essa verdadeira desinformação feita pelos próprios que promovem o marxismo cultural, que marxismo cultural não existe e que é uma teoria uma teoria da direita americana, etc. Bom, mas eu gostaria de chamar a atenção do seguinte: o marxismo cultural, nós temos que sempre ver do ponto de vista das ideias, do ponto de vista da ação, porque o movimento comunista não é um movimento especulativo, é um movimento que se traduz em ações, em organizações, em grupos minoritários que vão convulsionar as sociedades. Por exemplo, não sei se você se lembra, mas aqui há 2 anos, ou um pouco antes dessa eleição, acho que ainda estávamos no governo do Temer, houve umas agitações por escolas do Brasil inteiro. Sim. Não sabia bem por que eram as agitações. Mas era agitação numa escola, era noutra. Talvez até as razões concretas fossem diversas. Mas isso é propriamente uma ação de revolução cultural, marxismo cultural. Ou seja, eram minorias marxistas ou inspiradas pelo marxismo que faziam essas agitações e você sentia a sociedade uma espécie de erisipela de agitações que você não sabia muito bem de onde é que vinham. Bem, agora, uma dúvida que fica: o marxismo cultural e a revolução cultural são apenas promovidos pelos radicais? Não. São promovidos por toda a espécie de marxistas, desde os radicais até aos moderados, até aos socialistas, até aos sociais-democratas. Todos eles vão transformando as
instituições, os valores morais que regem a sociedade, as relações públicas. Por exemplo, você ter o chamado, mal chamado casamento homossexual. Não existe isso. Mas isso é propriamente uma arma do marxismo cultural, ou seja, destruir o conceito que é de ordem natural, que não tem nada a ver com o Estado, de casamento, para erigir uma nova forma de casamento, entre aspas, que vai convulsionar todos os valores e vai ter consequências no modo de educar as crianças, no modo das pessoas se relacionarem, etc. Isso é a essência do marxismo cultural. Eu não sei se eu consegui me explicar bem. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Então não é uma teoria da conspiração. Não, certamente. Nós, aqui no Brasil, né, a gente pode observar isso claramente, principalmente essa questão que o senhor disse da desinformação por parte da nossa grande mídia. Inclusive, para a nossa audiência, eu recomendo fortemente seguirem o canal Terça Livre, um excelente canal com jornalismo sério. Eu já acompanho há alguns anos. E a gente vê, né, evidentemente, como o senhor disse, essa questão de primeiro se criar um drama para depois ir modificando a cabeça das pessoas, como a questão do próprio aborto, por exemplo. Então, vem a grande mídia, os jornais, esses programas semanais, e colocam lá a reportagem, né, de 20 minutos. Nossa, fulana de tal foi estuprada e aconteceu isso. Aí a outra pessoa aconteceu aquilo outro. E aí eles vão colocando isso na cabeça das pessoas para que, aos poucos, as pessoas elas vão aceitando aquilo. Nossa, é mesmo, coitada daquela pessoa e tal. O senhor acha que hoje nós estamos numa situação em que essa revolução, ela está perdendo força ou ainda não? Olha, eu diria o seguinte, essa revolução ela foi se introduzindo em muitos campos. E um dos campos que ela se introduziu mais foi no campo do direito. Sim. O direito é um dos campos mais atingidos por essa convulsão de conceitos. Ou seja, os conceitos foram sendo modificados. Nós fomos tendo conceitos de neoconstitucionalismo, de outras coisas que subvertem completamente, primeiro, o direito natural e depois o direito como ele era conhecido e como o ordenamento jurídico como ele é conhecido. Bom, essa revolução, eu diria duas coisas. Ela, por um lado, tem uma força tremenda, porque ela se infiltrou nesses campos todos. No Ministério Público, em juízes de tribunais superiores, como o Supremo. Essas concepções entraram inteiramente ou muito fortemente nesses campos. Por exemplo, outro dia, a juíza Ludmila Grillo, ela mostrou um documento do Ministério Público de São Paulo em que todo o documento é escrito sem gênero. Ou seja, não tem todos ou todas, não, é todos, não sei. Bom, isso é na prática uma ideologização e uma transformação de conceitos dentro do direito. É um documento público do Ministério Público de São Paulo. Portanto, eles estão à força impondo uma neutralidade de gênero para depois tentar impor essa revolução cultural e negar o gênero. Nós temos agora a possibilidade que o Supremo vai impor o ensino da ideologia de gênero nas escolas, o que é uma das coisas mais abomináveis e mais revoltantes que pode acontecer. Além do mais, eles não têm poder para isso. Bom, por exemplo, essa invasão de poderes que eles estão fazendo já é uma revolução cultural,
porque eles estão destruindo a relação de poderes segundo o ordenamento jurídico que tem o país. Eles estão destruindo o Estado. Bom, então, agora veja bem, ao você introduzir isso por cima, você tem uma força, tem uma força que é do aparato revolucionário que tomou posições no mundo oficial. Mas, de outro lado, eu pergunto o seguinte, em boa parte da população isso causa aversão. Sim, de fato. Bom, e como causa aversão, nós vemos o quê? Aliás, a Simone Segat está aqui dizendo que até as penitenciárias vão usar o gênero autodeclarado para... Veja bem, a pessoa vai dizer, não, você diz que eu sou homem, não, eu sou mulher, eu vou para a penitenciária feminina. Por autodeclaração, quer dizer, uma coisa de louco. Bom, mas então o que é que você vê? As pessoas, a massa da sociedade, ou boa parte da sociedade, não concorda com isso. Então, nesse sentido, essa revolução do marxismo cultural não é forte. Porque ela não consegue convencer as pessoas. A grande vitória dessa revolução cultural, marxismo cultural, seria o quê? Convencer as pessoas e levá-las a isso. Há pessoas que são levadas. Há muitas, infelizmente, que são levadas. Mas não a grande maioria. E por isso é que você vê hoje um fenômeno que é as instituições contra o povo. As instituições tomadas pelas minorias revolucionárias se jogam contra o povo. E o povo passa a ser o inimigo. Eles que falam sempre em nome do povo, o povo é o verdadeiro inimigo. Entende? Então, eu diria, está avançando? Muito. Está avançando em todos os campos? Muito. Está avançando em todos os setores da sociedade? Não. Porque as pessoas não queriam isso. Não queriam isso. Não sei se consegui também responder. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Sobre essa questão, né, do avanço nos setores, como o senhor enxerga uma forma de nós determos esse avanço? Olha, a primeira coisa é o seguinte, é ter noção que isso existe. Não é? O primeiro ponto é ter noção que isso existe. O segundo é estudar esses problemas. Nós temos muitas pessoas que estudam no Brasil isso aí. Então, me lembrando aqui do livro da deputada Campagnolo sobre feminismo. Sim. Mas há tantas outras pessoas, a Fernanda Taquitani e outros, enfim, tantos, eu não quero começar a dizer nomes, porque senão vou esquecer e não quero magoar ninguém aqui. Mas tantas pessoas que estão estudando. Nós temos que estudar. Temos que estudar, nos aprofundar para entender o que... Eu estava lendo aqui uma coisa muito impressionante, que era o primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe González. Ele disse o seguinte, que quando o Partido Socialista se deu conta de que era preciso modificar a tática e era preciso fazer um trabalho de revolução cultural e de marxismo cultural, no fundo, ele diz o seguinte, nós nos preparamos longamente. Estudamos as sociedades, estudamos as táticas, estudamos os métodos. Eles fizeram isso. E nós precisamos fazer isso, ou seja, precisamos entender como se faz, como eles fazem, como eles atuam, e precisamos dar-lhes combate nisso. Entende? Não pode ser só assim, uma coisa improvisada.
Mas nós temos que também, um dos pontos que é fundamental é saber alertar as pessoas. Né? Saber mostrar para as pessoas que muitas pessoas são desavisadas. Ah, isso não existe, isso é uma coisa inventada. Não, mas, meu amigo, está Eu já escrito aqui. ouvi de colegas meus, do meu convívio, que comunismo, falar de comunismo hoje é justamente teoria da conspiração. E assim, a Teoria da gente percebe conspiração. que ele não é uma pessoa de má índole, né? Mas Sim. é, É triste ver isso, né? Quando nós estamos vendo um dos principais marxistas de hoje em dia escrever um livro sobre o vírus, né? E dizer que o vírus é a oportunidade de implantar o comunismo no mundo. Dá vontade de perguntar se a esse seu colega, se o marxista estará sendo teoria da conspiração, né? Porque ele sabe do que é que ele está falando. Bem, mas vamos prosseguir. Então, essa ideia de que muita gente, e é o que diz o Papa Pio XI, eles conseguem uma tal maneira de se disfarçar que as pessoas acham, não, mas isso aqui não tem nada de comunismo, mas é o comunismo. Entende? E é por isso que é bom mostrar os documentos, mostrar como eles fazem, como eles agem, como eles dizem, quais são as últimas metas, porque normalmente eles mostram uma meta imediata para convencer os incautos. Mas as metas profundas, eles por vezes não as publicitam. E é preciso publicitá-las. Mostrar o seguinte, esses aqui não querem parar aqui, eles querem ir mais adiante. Então, esse é outro aspecto que é preciso, que é fundamental para poder, digamos, denunciar e fazer, mostrar a atuação do movimento comunista. Mas aqui nós estamos falando para um grupo católico, que é o Instituto Santa Zélia e São Luís Martin. Bom, então, nós temos que pensar o seguinte, como está dito pelo Papa na sua encíclica contra o comunismo, como está dito por Nossa Senhora de Fátima, que apareceu em Fátima, nós não podemos esquecer que há uma necessidade muito grande de rezar e penitenciar-se, ou seja, mudar a concepção de vida e mudar o modo de nós sermos. Porque se nós vimos ou vemos que os comunistas, os marxistas, etc., vivem de acordo aos próprios princípios, os católicos não podem deixar de viver de acordo com os seus princípios, com a moral, com o seu modo, de acordo com a sua fé. Então é preciso isso e é preciso oração e penitência. Por quê? Porque o erro não é apenas um equívoco da inteligência. O erro contém o mal. O erro é, muitas vezes, suscitado pela paixão desordenada, pelo movimento desordenado daquele que recusa a ordem posta por Deus, seja na moral, seja nas diferenças que há na sociedade. Bom, então, isso é fundamental. E isso é preciso compreender isso. Sim, perfeito. E isso, então, eu chamo muita atenção para esse ponto aí. Né? Porque as pessoas acham que a oração é uma coisa assim meio descolada. E também é só uma coisa privada. Não é. A oração tem esse aspecto. Por que é que Nossa Senhora disse a São Domingos que ele venceria a heresia com a oração do terço? Porque era para vencer um erro. Não era apenas por uma questão pessoal. Certo. Perfeito. Ainda falando sobre a igreja, apesar de que ainda no mês que vem nós teremos uma live específica sobre a teologia da libertação, mas, resumidamente, o que o senhor diria aos católicos
que como eles podem identificar esses traços comunistas dentro da igreja? Olha, eles são multiformes. E temos desde o do radicalismo da teologia da libertação até teologias mais, digamos assim, mais moderadas ou menos teologia da libertação, mas que no fundo fazem parte do mesmo eixo. Se você for para o século XIX, início do século XX, mas assim, falando muito por alto, o catolicismo começa a sofrer uma transformação que é o apagar do sobrenatural e apresentar Nosso Senhor apenas como um homem extraordinário, um profeta, um homem que tinha dons, mas que não tinha o sobrenatural. Então, os católicos começam a ter uma visão naturalista da religião. E com essa visão naturalista da religião, claro que isso não foi de um dia para o outro, foi aos poucos. Houve coisas importantes, por exemplo, houve um escritor famoso chamado Renan, que escreve um livro chamado A Vida de Jesus, que é uma vida apresentada com toda uma conformidade com essa ideia de um Jesus, digamos, temporal apenas, um homem extraordinário, mas não o homem-Deus e, portanto, o homem profundamente sobrenatural. Então, o que é que essa transformação vai fazendo os católicos se voltarem para a ideia de um catolicismo social? Um catolicismo que deve apenas procurar os que estão em situação desvantajosa, etc., não mais com a ideia da caridade, mas com a ideia apenas da justiça. É claro que você tem a caridade e tem a justiça, mas você vai transformar isso numa convicção de que é só a justiça que deve ser feita. Ora, isso não é verdade. Porque muitas vezes a pessoa é pobre ou ficou pobre por uma circunstância da vida pessoal. Você tem que socorrer aquela pessoa. O catolicismo sempre fez isso. Bom, mas essa visão de um catolicismo social vai depois derrapar para uma outra coisa. A sociedade e a estrutura da sociedade é injusta e é preciso implantar uma sociedade de cunho coletivista, em que os bens sejam coletivos, em que a propriedade privada seja negada. A propriedade privada é afirmada por 2 mandamentos da lei de Deus. Tudo isso vai sendo, aos poucos, vai sendo passado. E é assim que você vai vendo essa transformação paulatina do catolicismo. E a pessoa vai à igreja e vai ouvindo aquelas coisas e vai se deixando encaminhar para isso. Graças a Deus também, e nós vemos isso no Brasil, graças a Deus muitos católicos se descolaram disso. Muitos católicos se deram conta disso e se descolaram disso. Bom, por causa disso, para essa gente, as práticas tradicionais da piedade não são importantes. Porque o catolicismo é uma religião humana, social, e não uma religião sobrenatural. Entende? E isso é uma maneira de identificar muito... Há um vídeo aí famoso do Frei Beto, em que ele diz isso. Olha, nós precisamos fazer o seguinte, procissões, terços, etc., que é o que o povo gosta. Que é para no meio nós passarmos as nossas doutrinas. E passarmos a teologia de libertação, passarmos outras ideias. Ou seja, eles sabem que o povo não adere a essas teorias deles. Então eles tentam se mascarar de catolicismo para depois ir passando as doutrinas deles. Certo, perfeito. A igreja é concebida de uma outra maneira.
em que não há uma igreja hierárquica, ou seja, em que não há uma hierarquia eclesiástica e depois o povo, que é a parte que tem que ser ensinada, não há uma diferença entre o sacerdócio e o leigo, portanto, tudo mais ou menos é a mesma coisa. E isso é uma concepção que, no fundo, é uma concepção coletivista da Igreja e socialista da Igreja. Positivo. Perfeito. Nós estamos já aí próximos de faltar 15 minutos para o término da nossa live. Eu queria Sim. pedir para o senhor dizer resumidamente para a gente como é que se deu essa evolução do marxismo cultural no Brasil. Olha, o marxismo cultural no Brasil, ele vai ser vai haver um trabalho, até recentemente saíram livros sobre isso, que vai, por exemplo, uma das etapas importantes é toda a revolução estudantil que há na Europa e depois se transmite para o Brasil. Isso vai ser uma grande fermentação dentro das universidades. Das universidades, veja bem, a universidade o que é que ela vai ser? Ela vai ser o fermento do jornalismo, do direito, da sociologia, da história, e tudo isso. Ali na universidade vai se fermentar a ocupação dos espaços. Entende? Com essa revolução. Nós podíamos ir mais para trás, porque nós podemos observar durante o século XX uma evolução de transformações, inclusive dentro do catolicismo. Dentro do catolicismo, nos anos 20 e 30, começam as correntes no Brasil que começam a transformar o catolicismo em vertentes com erros doutrinários que depois vão desembocar na teologia de libertação nos anos 60. Mas isso seria já uma coisa muito complexa, dar tudo isso. Então, falando aqui assim, por exemplo, das revoluções dos anos 60, a famosa revolução sexual, a famosa revolução dos costumes, a revolução das drogas, tudo isso são ações que levaram digamos, o marxismo cultural a se espalhar como um spray pela sociedade. Por isso é que nós não podemos considerar uma coisa sem a outra. É que nós temos toda essa atuação em universidades, etc., mas temos dentro da igreja também, em que dentro da igreja aos poucos vão se matando os princípios. Não, mas veja bem, isso não é bem assim. Mas, tem sempre um mas tal coisa. E isso vai debilitando nas almas das pessoas a convicção da fé. Ora, esse debilitamento vai abrir o campo para depois o ataque da revolução cultural e do marxismo cultural. Assim, enfim, isso exigiria uma explanação muito mais ampla, com fatos, etc., mas você vê que essas ideias vão se infiltrar em todos os lugares. Por exemplo, o modo pelo qual você apresenta a história. Esse é um dos pontos fundamentais. Por quê? Porque cada povo tem uma mentalidade. Cada povo tem uma noção de si mesmo. Imagina que uma pessoa tivesse uma doença em que ela não se lembrasse mais de quem ela é. E ela começasse... Mas uma coisa que não é assim, não é perder a memória. É uma pessoa que tivesse o seu raciocínio completo, tivesse tudo completo, mas não soubesse quem ela é. Mas quem é que sou? Quem é que eu sou? Bom, seria uma doença terrível isso aí. Agora, imagine que essa doença se desse num povo em que ele não sabe mais quem ele é. Se você conseguir formar gerações em que você tem a convicção de que nós somos todos descendentes de criminosos, que o processo cultural, religioso, cultural, moral, de formação do Brasil foi um processo para
destruir uma cultura que havia, que seria uma cultura super avançada dos índios. Bom, em vez de você ver a obra civilizadora e a obra evangelizadora, você vê tudo isso como sendo denegrido. Qual é a noção que você tem da história? Uma história toda deturpada. Portanto, você conseguiu, mesmo na pessoa que não tem ideias marxistas, você conseguiu inocular uma ideia marxista. Porque outro dia eu conversava com uma pessoa jovem que disse o seguinte: olha, eu não tinha noção de nada do que eu estou ouvindo. Ela não é marxista, não é nada, mas ela ficou com a ideia da história que os marxistas lhe passaram. Portanto, digamos, o substratum da cabeça de muitas pessoas em relação ao Brasil é uma legenda negra em relação ao Brasil. Isso vai ter uma influência no presente. Né? Justo. Então, eu estou dando exemplos assim, mas, por exemplo, o jornalismo. Você vê que o jornalismo foi tomado por essas pessoas e o jornalismo começou a ser trabalhado de uma maneira que ele foi deturpado e prostituído. Depois você tem mais. Essas ideias passam a ser as ideias da moda, entre aspas. Então, quando você vê um político que não tem ideias nenhumas, mas ele acha o seguinte: não, se eu quiser agradar, eu tenho que ter umas tendências de esquerda. Ele nem sabe bem o que é, mas ele vai se pôr numa posição dessas. Por quê? Porque há um consenso em que muitos políticos, aliás, erram brutalmente. Né? Porque o que você vê no substratum do povo é uma mentalidade conservadora. Não estou falando aqui de ideias, estou falando de uma mentalidade conservadora. Isso não ocorre não somente com os políticos, mas podemos dizer assim, com os jovens também, que às vezes eles veem um grupo que militam sobre determinado assunto, seja o feminismo, o aborto, Black Lives Matter, enfim. E ele quer fazer parte de um grupo, quer se identificar com alguma coisa e, sem saber, ele passa a militar a favor daquilo também, às vezes sem nem saber o que está fazendo ali. Exatamente, exatamente. São os inocentes úteis, né? É uma linguagem, era uma expressão usada, os inocentes úteis. Acerca disso que o senhor falou, da história de um povo, eu gostaria aqui também de recomendar para a nossa audiência o documentário A Última Cruzada, da Brasil Paralelo, documentário este que o senhor também tem uma participação. Eu dou um testemunho particular meu, que eu sou universitário de um curso de História, licenciatura em História. E os 3 primeiros semestres foram todos voltados para a parte de pedagogia, e só se fala em Paulo Freire. E depois, quando a gente entra propriamente na parte de história, a gente vê exatamente isso que o senhor falou. Né? Essa contagem da história de uma forma totalmente enviesada. Eu venho estudando já faz alguns anos e eu costumo contar até para os meus colegas o seguinte: às vezes eu não preciso nem estudar para uma prova. Eu sento na frente da prova, vejo ali as alternativas, escolho aquela que está mais à esquerda, marco, normalmente tiro 8,5, 9, 10. É mais ou menos assim, infelizmente. Sim. Ou seja, a pessoa não tem nem liberdade acadêmica, não é? Não tem liberdade de nada e é pautada por um ensino em que a pessoa, para se despachar e ter a nota, vai lá e marca isso, mas não é o que ela pensa. Agora, isso é uma verdadeira ditadura. Exatamente. Do pensamento. Né? Exatamente. Uma tirania do Até pensamento. Porque, sim,
Até porque, assim, eu já tenho um certo conhecimento, sei, né, o que se passa ali, né, essa doutrinação toda na universidade. Mas nós temos muitos jovens que ingressam na universidade sem esse subsídio, até porque na escola já, no ensino médio, no ensino fundamental, já foi ensinado de forma enviesada e ele simplesmente vai prosseguir com aquilo e depois ele vai replicar para os seus alunos, enfim, né? E isso vai se perpetuando cada vez mais. Vai ser professor, né? É o mais trágico isso aí. Justo. Seu Sepúlveda, nós estamos nos aproximando aqui no final do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer enormemente ao senhor. Foi uma verdadeira aula que o senhor nos deu essa noite. É uma honra. Eu costumo dizer que eu conheci o professor Olavo de Carvalho por meio do padre Paulo Ricardo. Ali por volta de 2015, e a partir daí eu fui conhecendo um mundo que até então eu não sabia que existia. E aí foi onde eu conheci a Brasil Paralelo, o Senso em Comum, o Terça Livre, né? Então, mais uma vez é uma honra ter a presença de tão ilustre pessoa aqui na nossa live hoje. Oro muito para que Deus o abençoe sempre. E se o senhor quiser fazer um encerramento, a palavra está com o senhor. Olha, o agradecimento é meu, a alegria é minha em estar aqui. E eu queria aqui fazer um incentivo. É que vocês têm o Instituto Santa Zélia São Luís Martin, e como esse instituto, há muitas outras coisas pelo Brasil, muitos outros, ou institutos, ou grupos, etc. E isso é uma semente extraordinária. Por quê? Não interessa se são 10 pessoas, se são 20, se são 30. São pequenos grupos que estão voltados para essa concepção que é o seguinte: a transformação e a luta contra essa revolução, contra o marxismo cultural, contra a destruição da civilização cristã e da igreja, parte dos católicos. Os católicos iam, no passado, a Jerusalém reconquistar os lugares santos. Depois foram em Lepanto defender contra as hostes muçulmanas. Nós temos essa batalha. E essa batalha é extremamente importante. Portanto, eu incentivo muito o Instituto Santa Zélia São Luís Martin a prosseguir. Nunca se dobrem às dificuldades. Nunca. Porque se vocês virem a vida dos santos, os santos não se dobram às dificuldades. Os santos, de vez em quando, caem num fracasso total. Parece que tudo deu errado. Eles continuam e retomam tudo. Então, não desistam nunca, porque é de sementes dessa que a providência, essas providências, aliás, a providência, aliás, já foi semeando essas sementes, né? Foi lançando essas, como do Instituto Santa Zélia São Luís Martin e outros santos pelo Brasil, para que o Brasil renasça um catolicismo, mas um catolicismo militante, um catolicismo que tem noção de que existe um bem e um mal, de que existe uma luta do mal para destruir a civilização e para destruir, em consequência, também a igreja. Existe isso. Então, é preciso ter um catolicismo consciente disso. E isso é um ponto muito importante e que se dará com muitos institutos Santa Zélia e São Luís Martin pelo Brasil. E é isso, por isso eu vim aqui com tanto gosto, com tanta alegria. Espero que Nossa Senhora Aparecida sempre os abençoe e, sobretudo, os dois patronos que são Santa Zélia e São Luís Martin os protejam muito especialmente. Lembre-se de Santa Teresinha. Fiz até uma live sobre isso. Ela queria ser missionária, queria ser cruzada, queria ser zoável pontifício, queria ser doutor, queria ser profeta, queria ser tudo. Santa Teresinha diz isso. Ela queria ser todas essas coisas.
Então, que nós também tenhamos esse desejo de Santa Teresinha, né? Amém. Muito obrigado. Agradeço também a todos que acompanharam a nossa live nessa noite. Ela ficará salva no nosso perfil do Instagram e, a posteriori, nós publicaremos também no nosso canal do YouTube. Uma boa noite a todos, boa noite, seu Sepúlveda, que Deus o abençoe sempre. Deus o abençoe também, e a todos os do Instituto, os abençoe sempre. Amém, muito obrigado.